Vamos à palavra de Deus, pegue a sua Bíblia comigo, abra. Vai ser difícil você achar esse texto hoje, mas é possível. Está em Gênesis, capítulo 2. Nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. O Senhor sempre entrega coisas novas ao nosso coração, e eu sei que você vai receber algo poderoso do Senhor. Mais uma vez agradeço a generosidade de quem me disse que a palavra que foi ministrada hoje é de nível de conferência, e Deus é maravilhoso, Deus faz o que a gente não consegue imaginar. Gênesis capítulo 2, versículos 7 e 8, nos ensina assim a palavra do Senhor. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Amém? Fecha os teus olhos por um momento. Pai, nós te agradecemos pelo dia que se chama hoje, pela hora que se chama agora. Estamos, ó Deus, disponíveis, com a mente cativa à tua poderosa palavra. Queremos ouvir a tua voz, queremos sentir o mover da tua presença, à medida que ouvimos a tua voz, Senhor. Fale conosco, não nos deixe sair daqui sem beber desta água que o Senhor está derramando sobre este lugar hoje. Que ao final de todas as coisas, aqui e na nossa casa e na segunda-feira de cada irmão, de cada irmã, da tua família, Senhor, eles vivam, ó Pai, naqueles lugares que eles estiverem inseridos, a manifestação de tua glória, Senhor. Fale conosco, ó Deus, nós queremos ouvir a tua voz, que o nome de Cristo seja exaltado em nós e através de nós. É no nome dele que nós oramos e dizemos amém. Amém? Você pode me ajudar olhando para a pessoa que está do seu lado? Deixa Deus falar com você. Já que eu não posso, deixa Deus falar com você. Esse é o cenário pós-criação. Deus criou o mundo, Deus criou o universo, e esse é o cenário. Esse texto que nós lemos é o cenário pós-criação, onde vemos Deus construir um lugar específico. Eu fiz questão de repetir esta palavra mais que uma vez, que Deus colocou um jardim no Éden, e não o jardim do Éden. Aqui há um entendimento muito bom, para nós começarmos a entender o que o Senhor está falando conosco. O jardim no Éden, Éden significa terra, e Deus reservou um espaço específico para colocar um jardim, e nesse jardim cumprir aquilo que lhe agrada. É um lugar específico que colocou a sua obra realizada com as próprias mãos. Se para todas as coisas que Deus havia acabado de criar, universo, quasares, galáxias, estrelas, sol, lua, terra, mar, ser vivente, no quinto dia, por exemplo, a vida marinha, as aves foram constituídas, os animais, e então Deus fez o homem. A diferença é muito grande, porque para todas as coisas criadas pelo poder da sua voz, ele disse: haja e houve. Ele disse: haja sol, haja lua, e tudo isso veio acontecer. Mas para criar a obra de suas mãos, ele disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E é aqui, neste lugar, que Deus põe a mão na massa, moldou e deu vida à espécie mais importante de todas as outras. Essa já é uma mensagem que muda muito o conceito da nossa própria consciência a respeito de quem nós somos.
Às vezes nós olhamos para as coisas, nós olhamos para o universo, nós olhamos para as coisas tão portentosas, tão poderosas, e nós reconhecemos os valores, e nós damos a máxima honra para aquilo, mas às vezes nós nos diminuímos muito, até quando nós olhamos no espelho e vemos o nosso reflexo, mas ali nós não conseguimos, por algum motivo, entender que o que está refletindo naquele espelho é a obra peculiar das mãos de Deus. Deus criou a minha vida, a sua vida, a imagem e semelhança dele, não mais com o poder das suas palavras, mas agora com o poder de suas mãos. Deus colocou a mão em você, Deus colocou a mão em mim, e nos trouxe a existência para manifestarmos a glória dele aqui na terra. Agora veja, é para esse ser especial que Deus também criou um lugar especial. Que Deus maravilhoso é esse, gente? Você pode dizer comigo: Deus é bom em todo tempo, e em todo tempo Deus é muito bom. Porque veja, se já não bastasse Deus ter feito o homem com o poder da sua mão, diferente do que criou a matéria, do que criou o espaço, que ele disse, isso já era maravilhoso e por si só bastasse. Ele ainda nos faz a sua imagem e semelhança. Ei, escute, o mar não tem a imagem e semelhança de Deus, o sol não tem a imagem e semelhança de Deus, os peixes, as aves, os bichos mais lindos do universo não têm a imagem e semelhança de Deus, mas eu e você, nós carregamos a imagem e semelhança do Criador. Não existe nenhuma outra espécie no universo que se compare à nossa essência. Bendito seja o nome do Senhor. Será que você pode aplaudir ao Senhor por esta verdade? Aleluia, aleluia, aleluia. Então, como se não bastasse isso, sermos criados pela mão do Senhor, a sua imagem e semelhança, Deus ainda prepara um lugar especial. Isso aqui é poderosíssimo, a fim de que o nosso domínio sobre a terra possa ser expresso através de um relacionamento com Deus. Nós estamos nesse mês de janeiro e designamos o mês do mover da presença. Mas é impossível falar sobre o mover da presença sem entender o critério que a presença se manifesta. E aqui a gente vê a incrível imaginação de Deus, porque antes que o homem percorresse por toda a terra para dominar e governar, ele reservou primeiramente aquele jardim, porque Adão e Eva possuíram apenas o que eles tinham capacidade de administrar. Isso responde a muita coisa. Tem gente que sofre da síndrome do braço grande. Quem já ouviu falar isso daí? Eu estou criando agora. Está em Idequim, capítulo 4, versículo 3. Síndrome do braço grande. É aquela pessoa que quer abraçar o mundo, ela quer fazer de tudo. Tudo ela acha que pode fazer, e daqui a pouco chega no final do dia, está em frangalhos, está o farrapo, como diz o pastor Fábio, a cabeça está assim, ó, parecendo aqueles HD fazendo barulho. Por quê? Porque quer abraçar o mundo. A pastora Grazi sofre dessa síndrome, o braço dela é maior do que ela, está até arrastando no chão, que quer abraçar o mundo, o tamanho do coração dela. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá, no começo de todas as coisas, Deus vai dando lições para nós. Por que Deus não colocou Adão e Eva na terra, sem um jardim específico, sem um lugar específico? Porque eles ainda não tinham capacidade de percorrer sobre toda a terra, dominar e governar. Isso é uma lição tremenda e importantíssima para nós, queridos. Nós precisamos entender a dimensão do espaço que Deus nos colocou, porque nessa dimensão de espaço Ele também nos capacitou para dominar e governar. Agora tem gente que não tem a capacidade de dominar a si mesmo,
não tem a capacidade de governar os seus pensamentos, as suas atitudes, e acha que vai se dar bem casando, acha que vai se dar bem constituindo família, e de repente é uma família disfuncional, de repente é uma sociedade disfuncional. Por quê? Porque a pessoa não tinha domínio de si, não tinha governo de si. Então tudo começa no pequeno, de acordo com a capacidade para governar. Diz o apóstolo Paulo assim, em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 21 e 23, portanto ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja o Bernardino, seja a Janaína, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as coisas futuras, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Dá para cutucar o irmão que está do lado e falar: é tudo nosso, em nome de Jesus. É tudo nosso, irmão, está escrito na palavra de Deus, aleluia. Então a ideia central de Deus é governo e domínio total sobre toda a criação, não de maneira individual, em que alguém sobe no trono e fala: é só eu e mais ninguém, mas é de maneira coletiva, como foi a ordem. Ele disse para Adão e Eva: dominem e governem sobre a terra. Esta é a palavra. A propósito, eu creio que a restauração da terra está vindo pela unidade do povo que decidiu viver o modelo original da criação. A restauração da terra não vem através de Trump, não vem através de Putin, não vem através do Xi Jinping, seja lá quem for. Que nome esqueci, Xi Jinping, nome de Lego, de brinquedo, coitado, Xi Jinping. O meu é esquisito, e de quem? Mas Xi Jinping... Agora, às vezes tem gente que está tão besta atrás de saber quem é a besta, né? Que está achando que é o Putin, que é o Xi Jinping, que é o da Coreia lá, e já perdeu a estrutura de base. O mundo vai ser mudado por causa desse homem. Vai nada, gente. Quando a unidade do povo de Deus se juntar e entender de fato o propósito de sua criação, a terra vai ser revolucionada pelo poder do Criador, na sua imagem e na sua semelhança, através da minha e da sua vida, em nome de Jesus. Veja a pregação de Pedro, lá em Atos capítulo 3, gente, entendam, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, o qual é necessário que o céu receba até o tempo da restauração de todas as coisas, de que Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Eu sempre fui muito curioso a respeito das coisas futuras. É a matéria da teologia que chama escatologia. Como será? O que será? Vem o fim. Como será o fim? O juízo. E tantas coisas que, infelizmente, algumas pessoas leram o livro do Apocalipse e ficaram aterrorizadas. Mas na verdade o Apocalipse é a maior mensagem de esperança que o cristão pode crer, porque lá está escrito como é que termina, e termina com Deus vitorioso sobre todas as coisas, e a sua igreja reinando em glória em Cristo Jesus. Agora veja, queridos, a restauração de todas as coisas, a restauração da criação, é Pedro que está pregando, gente, por causa da presença manifesta, por causa de um lugar de encontro com Deus, arrependimento e conversão para que pecados sejam cancelados, e através disso, a presença do Senhor venha e tragam tempos de refrigério. Não vai acontecer o pior, o mundo vai acabar, o besta vai reinar, e nós aqui vendo isso acontecer. Não, Deus está falando e já falou através de Jesus. Vocês são a luz que ilumina o mundo e o sal que direciona a terra. Essa é a nossa posição em nome de Jesus. Então,
É nessa criação, desfrutando daquilo para o que foi criada. O que é, pastor? Qual é o propósito único da criação? Qual é o propósito único desta obra peculiar que Deus criou? Engraçado que Deus não quer intimidade com elefante, Deus não quer intimidade com macaco. Já pensou o babuíno, aquele macaco que tem o nariz azul, conversando com Deus e nós ficando lá de fora chupando o dedo, quando é que vai ser a nossa vez? Não, queridos, Deus nos criou de forma peculiar para desfrutarmos de intimidade e comunhão com Ele. Deus vinha todo dia na viração do dia, não era para conversar com o bicho e nem para passar a mão na planta, mas era para estar um tempo com Adão, com Eva, era para estar ali manifestando relacionamento íntimo. Esse é o propósito único da criação. Deus constrói um lugar específico para que a sua criação domine e governe, não pela sabedoria que possui, ou pela autoridade que recebeu, ou pelo poder que desenvolveu, mas unicamente pela intimidade. Essas três palavras que eu disse aqui é muito distintas uma da outra. Deus construiu um lugar específico para que a sua criação domine e governe, não pela sabedoria, nem pela autoridade e nem pelo poder, porque sabedoria é o resultado de conhecimento colocado em uso. Quer ver como uma pessoa sábia? Ela conhece pouquinho, mas tudo que ela conhece, ela coloca em prática. Eu não julgo irmão e irmã nenhuma aqui que não tem domínio na palavra, não sabe onde estão os livros. Devia saber onde estão os livros da Bíblia para achar com mais facilidade, agilidade e rapidez. Mas eu não critico, você sabe por quê? Porque às vezes uma porção pequena que aprendeu, que recebeu, que colocou no coração, tem sabedoria suficiente para viver, quem sabe até mais do que muito pregador. Eu não conheço muito, mas o pouco que eu conheço eu vivo na minha casa, eu vivo no meu trabalho, eu vivo no meio da minha família, e essa sabedoria dá testemunho da presença de Deus na minha vida. Agora, nem por isso a gente fica nesse nível, a gente sempre sobe em conhecimento. Então veja, sabedoria é o resultado de conhecimento colocado em uso. A autoridade é o resultado de ordem e posição exercida. Ordem e posição que recebeu em exercício, isso é autoridade. E o poder, o que é poder? Poder é resultado de força desenvolvida pelo uso da posição, e a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu dou algum exemplo. Diferença de poder e de autoridade. A autoridade é conquistada, não é imposta. A autoridade que a gente desenvolve dentro de casa, com os filhos, a gente desenvolve no relacionamento marido e mulher, a gente desenvolve no trabalho. Autoridade é diferente de poder, porque poder é o que o pai diz para o menino: coloca a mão para você ver se eu não te arrebento. Isso é poder, não é autoridade, porque ele pode, ele tem mais força, ele é o pai, ele é o dono da casa. Faz isso para você ver se eu não te corto, se eu não te podo, se eu não te arrebento, se eu não te censuro. Essa é a questão do poder. Às vezes é o que o patrão faz com a gente, se atreve a falar, se atreve a fazer. Isso é poder, não é autoridade. E o que é autoridade? É quando ele diz: não faça, está estabelecido, é o meu conjunto de regras, é minha casa, é o meu território de domínio, e você respeita, e você obedece porque você respeita. Isso é exercício de autoridade. Agora veja, Deus nos deu autoridade sobre todas as coisas, e nós não podemos vacilar na questão de poder, porque poder diminui pessoas, e às vezes valoriza coisas. Vamos continuar, você vai entender. Esse lugar, Adão e Eva estão exclusivamente e inicialmente capacitados para dominar e governar, não a terra toda, mas o jardim em específico, aquele território. A lição para mim e para você: não queira governar lá fora o que você não governa dentro de si mesmo. Não queira governar o seu casamento se você não governa a si mesmo, seus pensamentos, suas palavras, suas atitudes. Governe a si primeiro, e depois governe o ambiente que Deus te colocou para ser sacerdote, em nome de Jesus. Inverter as coisas vai custar muito caro.
Começa num jardim e continua na terra toda. Começa em si mesmo e depois à sua volta. Começa em casa e depois no trabalho e na igreja. Agora veja, queridos, não à toa, a história começa com a criação de duas pessoas num jardim. A história da humanidade começa com a criação de duas pessoas em um lugar, em um jardim. A palavra de hoje é o jardim da intimidade. O jardim em que Deus se manifesta. O jardim, o lugar em que Deus se revela, em que Deus se põe face a face, em que a face do Senhor resplandece sobre nós, e nós não ficamos confundidos. Quem sabe hoje o Espírito Santo vai te chamar para voltar para o lugar que você nunca devia ter saído, o jardim da intimidade, o jardim da comunhão, o jardim do relacionamento profundo. Porque se tem uma coisa que eu detesto, é relacionamento superficial, abraço superficial, aperto de mão superficial. Isso não ressignifica a nossa vida, isso não dá direção para o nosso coração, isso não nos põe a caminhar para frente, antes nos faz voltar para trás. É aquela coisa borocochô, sem sentido na vida. Agora, quando nós temos intensidade, intencionalidade, quando a gente está dentro de um relacionamento profundo e intenso, a nossa vida ganha sentido. Se é assim com Deus, deve ser reproduzido assim na nossa vida. Nesse jardim perfeito, dois seres perfeitos, à imagem de Deus, dominariam a terra e representariam esse Deus em personalidade e função. E o jeito deles dominarem seria como o modelo de Deus. Isso aqui eu acho profundo, maravilhosíssimo. O modelo de Deus para domínio e governo, qual é, pastor? Proteção e empoderamento. Quando eu entendi isso daqui, queridos, eu me pus a ser esse tipo de pastor, a ser esse tipo de líder, que em primeiro lugar se preocupa com a proteção das ovelhas, proteção dos pensamentos, porque pensamentos geram atitudes. Se os pensamentos não forem protegidos, e aí a partir do púlpito, do pastor que ensina, se não der proteção para os pensamentos, as ovelhas ficam tudo malucas, e dizem que mordida de ovelha dói muito. Não é a natureza dela, mas a mordida dela dói muito. Por isso que de vez em quando a gente vê uma ovelha sendo mordida pela outra. Isso é fora da natureza, é palavra, é agressão, é coisa, é gente, é ovelha que está fora de proteção. E graças a Deus, Deus colocou essa essência no meu coração, esse poder de domínio e de governo, conforme é o modelo de Deus, para proteger e empoderar. Em primeiro lugar, eu protejo seus pensamentos com a palavra de Deus. Eu não negocio o conteúdo da palavra de Deus, eu não vou facilitar, não vou ser um pastor coach, não vou ser alguém que maqueia o pecado, que faz alguma coisa para te enganar. Eu vou te ensinar o que a palavra de Deus está te ensinando, porque isso é proteção para os teus pensamentos e seguranças para os teus pés. E depois disso, há o empoderamento. O que é o empoderamento? O envio. Filho, vai, porque a capacidade do Espírito Santo já foi designada sobre a tua vida, para você manifestar a glória de Deus lá fora. A igreja nunca foi um ponto de chegada, sempre foi um ponto de partida. Pensamentos protegidos geram autoridade e poder para empoderados manifestarmos lá fora o que o céu nos ordena fazer. Quem está comigo aqui em nome de Jesus? Está entendendo o que eu estou dizendo? Por causa de Deus, eles dominariam a terra. Porque dominar e governar é transbordamento da intimidade que eles tinham com a face de Deus. Por que a gente consegue proteger e empoderar? Porque essa é a revelação da face de Deus sobre a nossa vida. E a revelação da face de Deus só vem através de intimidade. Intimidade. Deus pode ser apenas um conhecido, como Jó viveu. E no clímax da sua vida, do seu dilema existencial, ele mesmo disse: eu te conhecia apenas de ouvir falar.
Muitos de nós, ou alguns de nós, conhecem a Deus apenas de ouvir falar, mas pela falta do jardim da intimidade, do relacionamento, que muitas e muitas vezes não é necessário abrir a boca para falar nada, é só entrar naquele lugar de intimidade com singeleza, pureza de coração, quebrantamento de coração, que a presença dele se move naquele lugar, e a gente, sem dar um pio, entende tudo que o Senhor está revelando sobre a nossa vida. Isso é o poder da intimidade, isso é o poder do relacionamento profundo, queridos. É isso que o Senhor está pedindo para o seu povo: volta para o jardim, porque aonde tem relacionamento tem poder, aonde tem relacionamento tem direção, aonde tem relacionamento tem governo. Você não vai andar batendo cabeças como alguém desgovernado, mas vai andar como alguém seguro, pés no chão, porque esse relacionamento e essa intimidade te garante solidez. Se Deus governa a nossa vida pelo relacionamento que Ele nos proporciona, e nós aceitamos, porque isso aqui muda tudo. Deus nos pede um relacionamento, você aceita? É igual o Netão. Netão chegou na Sara: estou a fim de te namorar, você aceita? Ele querer é uma coisa, ela aceitar é outra. É ou não é? Assim é com a nossa vida. Quero trabalhar nessa empresa. O camarada fala: a vaga é sua. A pergunta é: você aceita? Isso aqui muda tudo. Deus nos propõe intimidade e prepara um lugar, jardim, secreto, intimidade. Vai ter relacionamento. Se tiver relacionamento, tem autoridade, tem poder, tem governo, tem expressão do céu na terra, e não coisas da terra para o céu, mas do céu para a terra. Tem revelação da glória de Deus. A pergunta é: você aceita? Você quer? Então, depois de aceitar, nós podemos dominar sobre as coisas como Ele domina. Tudo foi criado para o seu prazer. Diz o texto de Gênesis, que Deus olhou toda a obra que a sua palavra produziu, e viu Deus que era muito bom, e se alegrou. Viu Deus que era muito bom o céu, a terra, os animais, a relva, e disse Deus: é muito bom. Tudo foi criado para o seu prazer. Ele viu que tudo era bom e se alegrou com a criação. Mas a intenção de Deus com a humanidade era diferente. Por quê? Porque Deus veio e fala que é bom e alegra, mas comigo e com você é pessoal. O nosso negócio é diferente. O nosso negócio não é beleza, o nosso negócio não é contemplação, o nosso negócio é relacionamento. O que Deus quer comigo e com você? Relacionamento. Tem tantos meninos aqui, tantos rapazes aqui, né? Tantos românticos que encantam as suas esposas. A gente que tem uma lábia, um 7-1 maravilhoso. Pastora Milene é cega pelo pastor Fábio. Ah, Melim é maravilhoso, meu benzinho e tal, aquela coisa toda. Tem gente que tem essa capacidade de ser mesmo especialista em relacionamento, mas com Deus não é nada, irmão. E se nós não formos nada, se nós não tivermos relacionamento com Deus, a gente não é nada, 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 nada. Nenhum passo que a gente dá tem segurança. Então a gente tem habilidade para desenvolver relacionamento aqui, mas com Deus parece uma coisa cheia de dificuldade, de protocolos, de liturgias. Ai, como é que será que eu devo orar? Ora, abre a boca e fala, do mesmo jeito que você relaciona com as pessoas, com alguém que se encanta pelo som da tua voz, pelo teu jeito de falar. Fala com Deus, porque Ele te criou e Ele sabe de como Ele te criou. Ele só quer ouvir a tua voz, só quer sentir a batida do teu coração, só quer saber que você está no secreto com Ele. Volta para o jardim, porque o jardim é lugar de comunhão e de intimidade. O negócio de Deus é se relacionar pessoalmente com a gente.
Olha que coisa, olha onde minha mente foi enquanto eu preparava essa palavra. Eu pensei nos seres angelicais. Você já leu na Bíblia como é que os anjos foram criados, querido? Qual é a aparência dos anjos, melhor dizendo? Como é que eles se parecem? Ezequiel teve uma visão e ele escreveu o que ele viu. E quer ver o que ele viu? Ezequiel capítulo 1, versículos 10 a 14. Cada um dos 4 seres, ele viu 4 seres numa visão. Tinha um rosto humano na frente, rosto de leão à direita, rosto de boi à esquerda e rosto de águia atrás. Você consegue contemplar um negócio desse? Mas ele está escrevendo o que ele vê, a visão que ele teve. Cada um tinha 2 pares de asas estendidas. Com um par tocava as asas dos seres de cada lado, e com outro par de asas cobria o rosto. O corpo, melhor dizendo. Versículo 12: deslocavam-se em qualquer direção que o Espírito indicava e moviam-se para frente sem se virar. Olha a descrição desse ser angelical que Ezequiel está dizendo. Os seres vivos eram semelhantes a brasas acesas, ou a tochas reluzentes, e relâmpagos pareciam faiscar entre eles. Os seres vivos se deslocavam de um lado para o outro, rapidamente como relâmpagos. Vem cá para nós. A gente tem alguma descrição como essa aqui? Às vezes quando a gente não dorme bem, a gente acorda de mal com a esposa, com o esposo, e a gente fica dando faísca. Não fala assim comigo não. Olha como você foi dormir comigo ontem. Essa é a nossa faísca que a gente vê. Mas Ezequiel está vendo que eles, perto um do outro, emitiam faísca. A sua aparência era de brasas, de tochas acesas. Aí a gente lê essa descrição aqui e fala assim: uau! E nessa majestosa visão, Ezequiel descreve essas aparências. Nunca antes isso foi relatado. Mas eu posso te dizer uma coisa: nem toda essa exuberância dos seres angelicais se comparam com a criação feita à imagem e semelhança do Criador. Eu estou falando de você. Anjo pode ser bonito na visão de Ezequiel, mas não se compara àquilo que você é, porque eu e você fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Nenhum outro ser no universo, nem na dimensão do Espírito, do invisível, se compara àquilo que Deus colocou em mim e você. É precioso demais, não pode ser diminuído. Ninguém deve se sentir como uma barata, como um ser insignificante. Antes deve levantar os seus olhos e dizer: eu fui criado à imagem e semelhança do Criador. Eu fui criado à imagem e semelhança do meu Deus. Aleluia. Celebra o Senhor com teu aplauso. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aí veja, queridos, Adão foi trazido para esse lugar de intimidade, para ser cooperador, para ajudar a definir a natureza e o mundo em que ele ia viver. Não reclame do jardim se você tem feito um péssimo trabalho. Não reclame do jardim do seu casamento se você não tem sido um excelente jardineiro. Não reclame do mundo em que a gente vive se você não se põe como luz nesse mundo em trevas, como sal nesse mundo sem sabor, sem direção. Não reclame, cumpra o seu papel. Adão entendeu isso, que ele era cooperador de Deus, no relacionamento com Deus, para definir a natureza e o mundo em que ele ia viver. Entende hoje? Por que a natureza está clamando pela manifestação dos filhos de Deus? O apóstolo Paulo escreveu isso aos romanos. Gente, bota uma coisa na tua cabeça: a criação, a obra criada está gemendo, ela está na expectativa de que os filhos de Deus sejam amostradinhos. É sair de casa com o objetivo: eu não só vou sair para trabalhar,
para tentar ganhar algum dinheiro e pagar meus boletos, não. Eu vou sair de casa para manifestar a glória de Deus. Onde tiver enfermo, eu acho isso poderoso. Dá para entender, pastor Fábio, que às vezes a gente passa alguma dificuldade financeira. Dá para entender, meus pastores, porque às vezes a gente passa alguma limitação de recursos. Pedro tinha acabado de receber o comissionamento, a unção e a graça do Espírito Santo, e está fazendo o que sempre fez: vou para o templo orar. Lá no templo tinha alguém na porta dizendo: me dá ouro, me dá prata, me dá um tostão aí. Ele diz: eu não tenho ouro e nem prata, hoje não caiu o pagamento, mas o que eu tenho eu te dou, a glória que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Meu irmão, nós não somos guiados pelas circunstâncias, nós não damos os nossos passos por aquilo que os nossos olhos veem, nós damos os passos por aquilo que o nosso coração crê. Eu estou dizendo que amanhã Deus vai colocar um enfermo, alguém depressivo está perto de você, alguém que está numa situação de caos, e a glória de Deus que está sobre a sua vida vai se manifestar e vai revolucionar a vida e o mundo dessa pessoa, em nome de Jesus. É preciso manifestar a natureza. Romanos 8, 19 a 21, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, porque ela está sujeita à vaidade, não por vontade própria, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. O mundo está clamando para te ver, o mundo está clamando para sentir o toque das tuas mãos, o mundo está clamando, a criação toda está clamando para que você manifeste a glória que você recebe no lugar da intimidade, a glória que você recebe no jardim da intimidade, no jardim do relacionamento profundo. Deus não nos criou automatizados como robôs, mas como cooperadores, e trabalhando com Ele para mostrar sua bondade sobre tudo aquilo que Ele criou. A gente é cooperador. Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim: você é cooperador de Deus, esse é teu papel, Deus conta contigo, Deus precisa de você. Então, naquele jardim da intimidade é que nós encontramos a razão para governar e dominar sobre todas as coisas. Governar e dominar sobre todas as coisas. Agora lembre-se de uma coisa: governar pessoas, dominar coisas. Quando a gente inverte a ordem, a gente fere o princípio de Deus. Porque pessoas não foram feitas para serem dominadas. É por isso que existem os ditadores, é por isso que existem aqueles que subjugam o povo ao caos e à miséria existencial, aprisionam pensamentos, aprisionam emoções, porque dominam sobre pessoas e governam sobre coisas muitas vezes. A ordem é o contrário, é governar pessoas. O que isso significa? Dar direção, é pegar na mão e dizer: vem comigo, eu sei para onde estou indo, e é para lá que você vai. A propósito, eu vi o futuro, e eu gostei do que vi, eu te vi lá, e a glória de Deus vai se manifestar na nossa vida, em nome de Jesus. Agora, dominar coisas precisam ser dominadas, a atmosfera precisa ser dominada, ou você domina a atmosfera, ou ela te domina. Então chegou num lugar, porque tem gente que é especialista em deixar um negócio ruim. Pensa num trem difícil de entender, hein? Tem gente que é especialista em chegar num ambiente com pessimismo, depressão, derrota, falência, e chega e aquela atmosfera muda tudo. Credo em cruz, Deus me livre, guarda essa pessoa, não vem não! Não quer nem receber em casa esse tipo de parente. Sai para lá, diabo, não vem poluir minha casa não, porque é isso que as pessoas carregam, gente. Agora Deus nos deu autoridade, poder. Tem gente que já está mandando no WhatsApp, está falando assim: o pastor está falando do você aqui na igreja. Olha,
Deus nos deu autoridade para dominar sobre as coisas. Quem é que está chegando nesse lugar que está aqui, impregnado de malignidade, de maldade, de pessimismo, de vida sem futuro, sem esperança? Está chegando um representante do jardim da intimidade, e o que eu recebo lá eu trago aqui. Eu trago o poder da glória, eu trago a presença manifesta de Deus, e eu mudo esse cenário, é bater no peito e dizer: deixa comigo. Foi o que Davi fez naquele vale. Tinha um gigantão do outro lado, que estava dominando pessoas, com medo, com paralisação e com palavras de terror. Dia e noite, saía o gigantão lá e afrontava o exército do Deus vivo. Mas aí chegou e falou: não, eu sei de onde eu venho. Eu sei da onde eu tenho experiência, seja lá no pasto cuidando de ovelhas, eu toco a minha harpa e o céu se manifesta, eu sinto o coração de Deus e Deus sente o meu coração, porque Deus habita no meio dos louvores. Então Davi chega naquele lugar que a atmosfera é: perdemos, Israel perdeu, está igual o Palmeiras, perdeu. Não, o Palmeiras ganhou esses dias, né? Quem perdeu foi São Paulo. Alex, sinto muito, querido. Então, chegar naquela atmosfera e falar assim: perdeu, Golias, perdeu. Você vem contra mim com espadas e com lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Seja lá o tamanho que for esse gigante, eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Você pode ter lança, canhão, você pode ter bazuca, ogiva nuclear, mas nada disso se compara ao poder do Senhor dos céus e da terra. Lembre-se, governar pessoas e dominar as coisas. Se você mantém um relacionamento com o Criador, não inverta essas coisas. Agora, um fato curioso: Satanás entra na serpente para entrar no jardim. Presta atenção. Satanás não entrou direto no jardim para falar com Adão e com Eva. Ele entrou na serpente. Às vezes você está no secreto, mas tem um lugar aqui que Satanás pode entrar. Isso aqui pode virar uma serpente. Uma notificação pode roubar o teu espaço de comunhão com a intimidade. Satanás entrou no jardim através de uma serpente, sutil, silencioso, sem alarde, às vezes numa conversa, numa mensagem, num encontro, num e-mail, só para um objetivo: destruir o relacionamento e a intimidade que eles tinham com Deus. Existe um lugar onde desfrutamos de intimidade e comunhão com o Pai, e nós precisamos ter cuidado de que nada que entre nesse lugar não leve à presença do mal e destrua nossa intimidade com Deus. Abre o olho. Em qualquer lugar, é tempo de intimidade, é tempo do secreto com Deus, é tempo de dobrar o joelho. Está no carro, está orando, desliga o som, desliga tudo, preste atenção no trânsito, se for necessário pare o carro, mas observe: Senhor, não permita que serpente nenhuma, que capeta nenhum venha roubar o meu espaço de intimidade, de comunhão com o Senhor. Satanás jamais vai ser uma ameaça para Deus, e para nós também não deveria, queridos. Crente nunca devia ter medo do diabo. Eu tenho um amigo aqui na igreja que ele toca bateria e tocou hoje. Ele tem medo de cemitério, de caixão, de demônio, de alienígena. Bernardinho, o cara tem medo de alienígena da televisão. Sabe aquele alienígena que tem ali no Rancho do Cupim? Ele tem medo, ele não passa perto, aquela estátua, ele tem medo.
Eu lembro uma vez de estar cavalgando com os irmãos, há muitos anos atrás, a gente foi para um culto sertanejo na igreja, a gente foi a cavalo, e na volta, a gente está em cima do cavalo, andando por estrada de terra, e passando no meio de um bambuzal, de uma coiseiraiada, e eu falando com os irmãos as experiências assim, cabulosas dos demônios, tal, as coisas que eu via como criança, tal, e o irmão aí abriu um comentário, e eu do nada, assim, catei um galho aqui em cima, e estou em cima do cavalo, e ele vai estralar lá atrás, blá, estralou. Irmão, pensa, eu não sei se chegou com a carça suja em casa. Pelo amor de Deus, pastor, o que é isso que está acontecendo? E a gente estava passando perto de um terreiro de macumba. Pelo amor de Deus, pastor, o que está acontecendo aqui? Calma, irmão, foi o galho que eu segurei lá atrás. Está com medo do diabo? Irmão, nunca deveria existir isso no nosso meio. Por quê? Porque Deus nunca sentiu uma só ameaça de Satanás. A gente também não deveria. Nunca houve uma batalha entre Deus e Satanás. Nunca. Por quê? Porque todo o reino das trevas poderia ser extinto sempre, para sempre, com uma palavra. Era Deus dizer: diabo, acabou, hoje acabou, acabou, nunca mais tem demônio para atormentar a vida de ninguém. Só que tem uma coisa: Deus escolheu derrotá-lo através daqueles que foram feitos à sua imagem e semelhança, conforme está em Romanos capítulo 16, verso 20, e o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Essa é a verdade da nossa vida. Não abaixa a tua cabeça para aquele chifrudo, se é que ele tem chifre ou não. Não abaixa a tua cabeça para a força das trevas. Deus nunca perdeu uma batalha. Deus nunca se pôs numa batalha com Satanás. Ele sempre colocou: olha, essa batalha você vai ter que lutar. Essa batalha você não vai ter. Foi reis, foi homens, mas nunca de Deus com o mal. Porque o diabo sabe que ele nunca poderia resistir. Bastava uma palavra, ele não existia mais. Não tema mais em nome de Jesus. Nós precisamos chegar ao ponto de dizer como Jesus disse: vem aí o príncipe deste mundo, mas eu não tenho nada com ele, e ele não tem nada em mim. Como é que você anda? Eu vivo livre dessas coisas. Por quê? Qual que é o teu segredo? É porque lá no jardim eu encontro aquilo que esse demônio não pode me dar, que esse diabo não pode me dar. Lá no jardim, lá no secreto, lá na intimidade, eu recebo tudo que eu preciso. Aleluia. Nós, aqueles que o adorariam por escolha, pois esse Satanás que foi criado para adorar a Deus, não quis. E nós escolhemos adorar a Deus. Basta cantar uma canção: vamos adorar a Deus, vamos adorar, que a gente já se põe de pé, levanta a mão e fala: vamos embora, porque é a melhor coisa que a gente pode fazer. É Paulo e Silas lá na prisão, com os pés e com as mãos acorrentadas, não tem mais nada para a gente fazer, nem miojo para nós comer não tem. O que nós temos para fazer? Vamos adorar ao Senhor. E perto da meia-noite, um estrondo e um terremoto abalou a estrutura daquele lugar, e sempre vai ser assim, porque aonde há adoração ao poder de Deus, que se manifesta, a presença que se move, e nenhuma estrutura pode segurar, aprisionar aqueles que são de Deus. Aleluia! Agora veja, queridos, Satanás, ou Lúcifer, que foi criado para adorar a Deus, não quis adorá-lo, mas a gente aceitou o convite de Jesus quando disse: vem a hora, e já chegou, em que o Pai procura verdadeiros adoradores, e esses o adoram em espírito e em verdade. Será que o Senhor te encontrou nessa noite aqui? Será que o Senhor te encontrou nessa noite? O Pai estava procurando, e será que Ele nos encontrou nessa noite, dispostos a adorá-lo? Senhor, eu quero te adorar. Senhor, eu não sei fazer muita coisa, mas o que eu quero fazer é te adorar. Eu vou te adorar, Senhor. Eu vou te adorar, assim como a canção de Abacuque: mesmo que a figueira não floresça, que não haja frutos na videira,
Eu vou te adorar, eu vou te adorar, na alegria ou na dor, eu me rendo a ti, Senhor, eu vou te adorar. Eu não sei muita coisa. Talvez você fale assim: pastor, eu não tenho muita inteligência, eu não sei fazer muita coisa. Irmão, adore ao Senhor, porque a adoração é resultado de jardim, é resultado de intimidade, é resultado de comunhão. Então você começa o seu dia assim. Às vezes chegou a mensagem, chegou o e-mail, você já sabe da sua agenda e tem desafio. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar um adorador. Não existem prisões que retenham a voz de quem te adora, ó Senhor. Adora, irmão, adora, adora, adora. O Pai está procurando quem adora, não quem reclama. O Pai está procurando quem tem uma expressão de adoração em meio à dificuldade, em meio ao lamento. A gente não deve adorar quando tudo está bem. Quando tudo está bem é consequência daquilo que nós somos e recebemos do Senhor. Mas se não tem nada, adora. Se está difícil, adora. Se está chorando, adora. Se está difícil, se está doendo, adora. Porque a adoração é o resultado da busca que Deus tem para hoje, para amanhã e para depois, em nome de Jesus. Nós não seremos, disse C.S. Lewis, nós não seremos capazes de adorar a Deus nas ocasiões mais sublimes, se nós não tivermos adquirido o hábito de adorá-lo nas coisas mais simples. Tem gente que está esperando a porta se abrir para contar o testemunho e dar a glória a Deus e adorar ao Senhor, mas esqueceu de que só abriu o olho de manhã porque a bondade, a misericórdia de Deus se renovou sobre a sua vida. A gente só está de pé porque Ele tem cuidado de nós. A gente só está respirando porque é para cumprir a vontade do Senhor. Então, se a gente não consegue adorar a Deus por essas pequenas que a gente não garante, né? Essas coisas comuns do dia a dia, que não é comum, porque só a mão de Deus pode nos garantir viver, estar vivos amanhã. A gente só vai adorar o Senhor quando o estrondo acontecer, quando o terremoto acontecer. Não é essa a verdade. É nesse lugar de intimidade que guerra é travada. E Davi pede isso para Deus. Salmo 23, versículo 5, a parte A, ele diz: prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Eu estou dizendo para você que você tem que agir com essa ousadia. Quem desfruta desse lugar de intimidade, de comunhão, diz para o Senhor: Senhor, eu estou cercado de inimigos hoje, mas prepara uma mesa para mim na presença deles. Prepara o meu triunfo na presença deles. Eu quero que eles vejam o que o Senhor faz comigo e em mim e através de mim. Senhor, não esconda a minha vitória dos meus inimigos. Não esconda o meu triunfo daqueles que dizem mal. Não esconda, Senhor, que Tu és Deus da minha vida, enquanto eles falam mal de mim, enquanto eles tramam contra a minha vida. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Queridos, é também na mesa da comunhão e intimidade com Deus, na ceia, que isso acontece. Na mesa da comunhão é que o nosso relacionamento com Deus é mais profundo e reflete através da nossa vida contra os poderes do mal. Por isso, a gente não deve deixar o diabo nos tirar da mesa da comunhão. É tudo o que ele quer, e se ele conseguir isso, nós estamos destinados ao pior, ao fracasso e à derrota. Tudo que o diabo quer nos tirar da mesa de comunhão. E lembre-se, ele chegou no jardim de maneira sutil. Ele chega de maneira sutil dizendo: ceia não, esse mês não, você está ocupado demais, você tem um aniversário para ir, você tem é a mesa da comunhão, é a mesa da intimidade. Tudo que o diabo quer nos tirar desse lugar de comunhão. Não permita, cancele a sua agenda, cancele os seus prazeres, cancele a sua vaidade, mas mantenha-se íntegro no lugar da intimidade e da comunhão com o Senhor, porque o diabo vai perder a estratégia dele contra a tua vida. Eu não posso, é o que diz a palavra: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resiste à serpente e ela vai fugir da tua vida.
O diabo vai tentar de novo atravessar a linha da nossa comunhão com Deus, mas a gente resiste e fala: aqui não, diabo, aqui não, porque eu descobri o que é melhor para mim, e o que é melhor para mim é estar na intimidade com Deus, é estar no secreto com o Senhor. Do mesmo jeito que foi com Adão e Eva, com o nosso consentimento é que nós damos poder a Satanás, e isso só se torna possível quando nós falhamos na intimidade. Falhou na intimidade, o poder é dado, do jeitinho que foi com Adão e Eva. Faltou relacionamento, faltou intimidade, porque com Adão e Eva é assim. Faltou relacionamento, faltou intimidade, desacreditaram de Deus. Ouviram o que a serpente disse: é nada, certamente vocês não vão morrer. Volte para o jardim da intimidade. Volte hoje para o jardim da intimidade. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. A maior intimidade do cristão com Deus, diz John MacArthur, ocorre quando os pensamentos do Senhor substituem os nossos pensamentos. E então moldamos o nosso comportamento de acordo com a mente de Cristo. Foi por isso que o apóstolo Paulo declarou: vocês possuem a mente de Cristo. E isso é resultado de intimidade, resultado de comunhão. O maior resultado da nossa intimidade com Deus é quando os nossos pensamentos são substituídos pela mente de Cristo. Engraçado que se fosse outro tempo eu estava pensando era em revidar, era em partir para o pau. Mas com essa mente que eu estou aqui, eu estou levantando minha mão para abençoar. Vai com Deus, que o Senhor te abençoe, que a bondosa mão de Deus esteja sobre a tua vida e sobre a tua casa. É mente de Cristo, e isso é resultado de intimidade, de comunhão. Tudo na nossa vida e para o mundo se resume em intimidade, e é isso que Deus sempre quis. Devia nos impactar saber que desde aquele jardim do Éden, Deus desejou intimidade conosco. Desde a criação, tudo que Deus desejou conosco é relacionamento, intimidade. Já que você é feito, criado, à imagem e semelhança, intimidade é o combustível que te faz avançar. Intimidade, relacionamento é o que te dá poder para dominar, para governar sobre todas as coisas. Deus nos criou para íntima comunhão e convidados a um lugar conhecido apenas por Deus. É incrível. Existe aqui em Rio Preto um terreno que é chamado, conhecido no meio cristão como Monte da Oração. Se você entrar no Google, tem até uma marcação lá no Google como Monte da Oração. Mas vai lá sem propósito. Vai lá de qualquer jeito. Vai orar até a voz acabar. Seja de dia ou seja à noite. Mas vai com o coração aberto. Vai desejando intimidade. E de repente Deus se move, se manifesta, te anuncia coisas novas. Revela em você uma verdade antiga que você deixou passar despercebido. Esse é o negócio com Deus. Intimidade, relacionamento. Todo relacionamento e toda intimidade fragilizada, ferida, gera impressões. Impressões. E impressões não são causa verdadeira, não são verdades absolutas, é só impressão. Eu te dou um exemplo. De repente você chega na igreja e alguém que sempre te cumprimenta não te cumprimentou. De repente você está em casa e de repente naquele dia teu esposo não te olhou como te olha sempre. Aí pensamento gera impressão, e impressão fragiliza a intimidade e a comunhão. Não é porque você não recebeu hoje que Deus cortou o relacionamento com você.
Não é porque Deus não falou, que Deus não respondeu do jeito que a gente queria, que não existe intimidade. Aliás, rejeite toda e qualquer impressão. Deus não me ouve, Deus não me responde. O que Deus quer é mais tempo de intimidade. Você pensa pequeno, eu quero me revelar na sua vida de maneira tão mais absoluta, tão mais profunda, que você vai ver que isso que você está pedindo, querendo, não se compara ao que eu tenho para você. Eu é que sei que pensamentos que tenho a respeito de vós. Aquilo que Deus tem para nós é muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que opera na nossa vida. Ele deseja relacionamento, ele procura verdadeiros adoradores, não como robôs ou meramente por obediência. Por que eu vou para o jardim? Aí eu vou por obediência. Não é isso que Deus quer. Deus quer quem queira se relacionar com Ele, quem queira se relacionar. Na carta em Apocalipse, a igreja de Laodiceia, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Eu estou batendo na porta, e se você abrir e eu entrar, eu farei uma ceia com você e estarei com você para sempre. Depende daquilo que a gente quer. Agora, por obediência? Não, por relacionamento. Por que pastora Grazi decidiu viver do meu lado? Porque eu sou perfeito? Brenda, não, quase perfeito. Por que ela decidiu? Não, eu vou por obediência, porque minha mãe mandou, porque meu pai mandou. É nada. Porque ela sabia que um relacionamento bom, duradouro, frutífero poderia acontecer conosco. É isso que Deus quer de nós, queridos. Não é obediência que Deus quer. Para relacionamento não. É porque quem já pisou no Santo dos Santos, no outro lugar, não sabe viver. Quem já experimentou dessa presença, dessa graça, dessa intimidade, dessa comunhão, o mundo continua sendo mundo e o céu continua sendo céu. E eu prefiro o céu, eu prefiro o lugar da glória. A nossa oração é essa hoje: Senhor, leva-nos mais profundo no lugar da intimidade. Feche os teus olhos. Coloque a mão no seu coração, nós vamos orar em nome de Jesus.